Então vamos com algumas dicas sobre o tema densidade demográfica. Para isso, eu aconselho que vocês leiam com atenção a definição, que já separei aqui nesse retângulo, né? E a sua fórmula. Por quê? Porque sempre que vamos calcular a densidade demográfica, vai vir desta forma, seguindo as orientações da sua definição. Mas o que é densidade demográfica? É a razão. E como já estudamos e como já vimos várias vezes, razão é uma divisão. É ruim escrever com esse trem. É uma divisão. Então, essa divisão ela vai ser feita entre a quantidade de habitantes. Observe que essa quantidade de habitantes é a nossa primeira grandeza. E o que vamos entender por grandeza? Grandeza vai ser as informações que o problema matemático vai nos dar. Então, quando calculamos densidade demográfica, a primeira grandeza é a quantidade de habitantes. E é interessante observar, é a razão da quantidade de habitantes. Então, nós vamos escrever no numerador a quantidade de habitantes para a medida da área desta região. Então, vai ser o quê? Dividir a quantidade de habitantes pela área. E aqui nós temos o primeiro exemplo. A medida da área do estado do Rio Grande do Norte é de aproximadamente 52.811 km². Aí você vai lembrar, ó, é a divisão do número de habitantes. Aqui veio primeiro a grandeza área, mas ela vai continuar no denominador, como nós podemos perceber aqui no exemplo. Em 2015, tinha uma população de 3.442.175 habitantes. Para calcular, simplesmente é só observar qual é a quantidade de habitantes, repetindo, o numerador vai ficar sempre acima, e qual é a quantidade e qual é o tamanho da área, que vai ser o denominador. Resumindo tudo, é o que? A quantidade de habitantes dividido pela área da região a ser calculada. Lembrando que quando calculamos densidade demográfica, estamos falando sobre a população daquela determinada região. Agora vamos falar sobre a densidade de um objeto, ressaltando a importância, mais uma vez, de saber, de memorizar as regras, né? As regras matemáticas e também a fórmula. Lembrando que a fórmula é dada essa é a letra D, né? Que é densidade, que é igual à medida da massa dividida pela medida do volume, que nós já vimos no vídeo anterior, que razão é a divisão. E é importante lembrar, é a razão entre, olha só, a grandeza da massa e volume, quer dizer que vai ser o numerador, pelas condições de temperatura. Nessa situação aqui, nós percebemos que a única referência que nós temos é a medida de massa e a medida de volume. Então, como é a razão, nesta situação, neste exemplo, vai ser a medida da massa dividida pela medida do volume. Você pode observar no problema. Aliás, podemos observar no problema que a medida da massa de um certo cubo é 70 gramas. Essa aqui é o que nós chamamos de quê? A primeira grandeza. É a primeira informação que nos dá. E a medida do seu volume é 100 centímetros cúbicos. Qual é a densidade desse cubo? A densidade do cubo vai ser 70 dividido por 100, que deu 0,7. No caso aqui acabei esquecendo, mas é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Mais uma vez,
Precisamos apenas precisamos apenas memorizar a ordem para sabermos quem é que vai ficar no numerador, que é o divisor, né? E aquele que vai ficar no denominador, que é o dividendo. Agora vamos falar sobre escala. Aqui estaremos mais uma vez falando sobre um valor que será calculado por meio de uma fórmula. E que fórmula é essa? Escala, que é representada pela letra E, não é? Vai ser igual a medida da distância entre as cidades no mapa e a medida aproximada. Ou seja, para isso nós vamos ter que ler o problema e efetuar esta razão mais uma vez, a divisão entre a distância das cidades e a medida aproximada. No caso, não podemos esquecer, é a medida real. Mas o que podemos entender por escala? Quando falamos em escala, é quando transformamos um desenho, uma figura do seu tamanho real em uma menor. Lógico, tem que ser igual, né? Por exemplo, pegamos aqui o mapa do Brasil, né? E transformamos esse mapa numa escala menor, num desenho menor. Isso é muito usado para desenhos, é usado para mapas principalmente, e também para fazer maquete, né? Mas vamos ao significado, vamos à definição do que é escala. Escala, como os demais, como os anteriores, é a razão, ou seja, a divisão entre a medida do comprimento do que está sendo reproduzido pelo comprimento real. Ou seja, vai ser a divisão da figura, do desenho real, por aquilo que nós vamos reproduzir em tamanho menor. É super importante destacar. A escala ela vai vir com grandezas, com medidas que pode vir, né, representado por diferentes nomenclaturas. Por exemplo, aqui nós temos quilômetro e temos centímetro. Já podemos imaginar que vamos transformar uma unidade de medida maior em uma menor. É lógico, né? Que nós vamos transformar, por exemplo, o mapa de um país, de um estado, de um município, que vai ser dado em quilômetros, o seu tamanho real, em um mapa menor que geralmente vai ser dado em centímetros. Só que tem um pequeno porém que não podemos esquecer. Se as grandezas elas são diferentes, como está aqui na observação, vamos ter que igualar essas grandezas. E vamos fazer como? Transformando a unidade maior, que neste exemplo aqui é quilômetro, na unidade menor, que é centímetros. Porém, essa é a forma como se transforma, não é assunto para essa aula, né, que infelizmente o tempo é curto. Mas podemos imaginar o seguinte, 1 quilômetro é igual a 100 centímetros. Se sabemos que 1 quilômetro é igual a 100 centímetros, e nós vamos calcular 245 quilômetros, é só multiplicar a quantidade de quilômetros pelo valor de um único quilômetro. 245 vezes 100 mil, que deu o quê? 24 milhões e 500 mil. E o que vamos fazer? Depois que transformou quilômetro em centímetro, né, para que fiquem em unidades iguais, aí vamos fazer a divisão. 5 dividido por 24 milhões 500 mil, que deu o quê? 1 por 24 e 900. Então esse é o nosso conteúdo de escala aí. Vamos ver mais alguns exemplos, se preciso. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Então, para finalizarmos, vamos observar cada uma dos valores estudados, cada um dos itens que falamos e algumas particularidades.
Nós vamos observar sempre que, antes de iniciarmos o cálculo, precisamos lembrar do conceito da fórmula. Antes de calcularmos, né, a escala, vamos ter que lembrar da fórmula. E a fórmula vai ser o quê? A medida da distância entre as cidades no mapa, que foi o exemplo anterior, né, que pode ser a distância de um bairro para outro, de um país para outro, enfim. Já podemos perceber que é a distância. E a distância que vai ser transformada, que vai ser reduzida. E vai ser dividida, por ser uma razão, pela medida real, ou seja, o tamanho verdadeiro, aquela distância verdadeira, como no exemplo vimos lá, né? A densidade de um objeto, já vamos usar a fórmula D é igual à medida da massa, no exemplo anterior, né? A medida da massa dividida pela medida do volume. Lembrando, observem, que aqui nós já temos denominações diferentes, já temos grandezas diferentes. Enquanto na densidade do objeto estaremos dividindo a medida da massa, aqui na escala já é o que? A distância. Então, temos que memorizar a fórmula e, ao responder, vamos observar na pergunta, lá no problema matemático, quais são as grandezas. Quanto é que está falando de massa? No caso, no exemplo, foi o que? 70, né? E quanto é que fala do volume? No caso do exemplo, foi 100. E não esquecer, dividir a massa pelo volume. Cuidado para não trocar os lugares, né? A densidade demográfica é representada por essa fórmula, lembrando que essas fórmulas elas não vão mudar, né? Algumas nomenclaturas podem ser um pouco diferentes, né? Algumas grandezas, mas a fórmula é a mesma. E quais são as grandezas dessa fórmula? Quantidade estimada de habitantes. Agora aqui, como estamos falando de habitantes, de população, já vamos dividir a quantidade estimada de habitantes pela área onde esses habitantes eles vivem, né? Como no exemplo anterior nós vimos. Então, vamos lembrar que precisamos aprender a fórmula, saber descobrir essas grandezas lá no problema matemático e fazer a razão, fazer a divisão.